Olá, estamos aqui em mais um programa Bruna Rafaela Sorrisos e Soluções e eu sou muito grata em tê-los aqui comigo. Sabe qual é o assunto que iremos abordar hoje? Broker. Você já ouviu falar nesse termo? Sim, estaremos com o Brunei, ele que é um agente de investimento que esclarecerá sobre esse assunto. E você, que tem um sonho de escrever um livro e não sabe como? Não perca, eu vou contar para você como eu escrevi 2 livros nesse ano. O que já foi lançado, Mulheres de Sucesso, da editora Fortunato, e o que vai ser o lançamento no dia 11 de dezembro, Gurias que Empreendem, da editora Boni Laure. Vem comigo que eu te conto sobre eles e sobre todos os detalhes. Vamos começar falando sobre investimento? Estou aqui com o Brunei. Brunei, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Prazer, Bruna. Obrigado pelo convite. Eu sou Brunei Barbosa, tenho 34 anos e eu trabalho com o mercado de investimento em dólar. E o que é exatamente investimento em dólar? Então, Bruna, a gente trabalha com um produto chamado IUL, que é Index Universal Life. Em tradução literal seria seguro de vida indexado. Interessante, me explica um pouquinho mais sobre isso, o que é o IUL. O IUL é uma ferramenta econômica que foi criada na crise de 29 nos Estados Unidos. Então, não sei se é familiar para você, mas em 1929 o mercado americano derreteu. Todo mundo tinha suas aplicações, tinha suas previdências, suas poupanças, e da noite para o dia ninguém tinha mais nada, né, de uma forma bem simplista. O Senado americano precisava conter esse problema e eles tinham 2 estratégias. Ou eles transformavam um país no modelo de assistencialismo, ver se é familiar com algum país que você conhece, ou eles criavam uma ferramenta econômica que não deixasse isso acontecer de novo. E aí o Senado desenvolveu o nosso produto, o IUL. Ele é basicamente um 4 em 1. É um lugar onde você pode pôr dinheiro, e esse dinheiro que você põe, ele é líquido e disponível para você movimentar. Ele vira, em algum momento da sua vida, sua previdência, porque você vai ter dividendos para saque, você pode utilizar isso do jeito que você quiser. Ele é investimento diretamente em dólar. Para a gente aqui no Brasil, qualquer coisa em dólar é maior que a nossa inflação. E por último, ele é um seguro de vida. Pelo fato dele ser um seguro de vida, a gente está isento de qualquer imposto. E quais são os principais benefícios dele, então? Muito boa pergunta. O principal benefício, onde os meus principais clientes gostam bastante, é o fato da gente ter uma ferramenta onde você pode colocar dinheiro e não existe a possibilidade de alguém mexer nesse dinheiro, a não ser você, Bruna, que está depositando esse capital. Isso na proporção de recurso que você imaginar, de $1 a $1 milhão. Quem colocou esse dinheiro é o dono dele. Nossa, me explica um pouquinho mais sobre isso. Adorei ouvir isso, adorei a ideia, só ficou um pouquinho confuso aqui para mim. Show. Então pensa o seguinte, Bruna, você tem o seu consultório odontológico, certo? Perfeito. E Deus o livre, você teve um processo trabalhista da sua funcionária. E esse processo trabalhista ele foi tão complexo, foi tão moroso para você, que aqui no Brasil você teve suas contas em branco bloqueadas, você teve a sua previdência privada travada por algum juiz, e os seus imóveis estão todos em penhora pelo banco até decidir o que vai acontecer. O teu recurso que está dentro de uma estrutura IUL, ele é intangível, ele é imutável de alguém mexer. Então, quando você passar por uma situação dessa, por exemplo, aquele recurso que você foi colocando ao longo dos anos, ou independente como você aportou, ele está disponível para você utilizar num cartão de crédito, num cartão de débito, aqui no Brasil, isento de tributação. Se nada disso acontecer com você, daqui 2, 3, 4, 5 anos, o planejamento financeiro que você fez, você vai ter uma reserva financeira em dólar que vai estar coerente ao teu padrão de vida que você pré-estabeleceu, tá? Brunei, e por que eu deveria contratar uma estrutura dessa? Então, Bruno, é uma ótima pergunta. Se você pensar, independente de posicionamento político, a ideia não é a gente falar disso, mas tudo que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos, né? Nos últimos 30 anos foi criado o Plano Real. Na verdade, em 1994 foi criado o Plano Real. Quantas mudanças de moeda o Brasil já passou? Né? Acho que todo mundo aqui já passou por mais de um Plano Real, teve todas as inflações que a gente tem. Se você olhar Estados Unidos tem o dólar desde sempre, desde 1778, o dólar é dólar. Pode não ser a moeda mais antiga do mundo, tem libras, tem euro, tem outras moedas, mas é a moeda mais sólida, é a moeda mais forte.
O fato de qualquer um de nós poder contratar um produto desse aqui no Brasil, sem precisar pegar um aviãozinho e ir para Miami, é uma ferramenta de proteção patrimonial, porque de fato você aumenta o seu patrimônio e é um lugar que te isenta de tributação. O IOL é uma ferramenta tão robusta e tão sólida, né, que, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, o Rafael de 2 anos e meio e a Marina de 9 meses. Não faz sentido algum eu contratar um seguro de vida para eles agora. O seguro de vida que eles têm é o meu. Se Deus o livre acontecer alguma coisa comigo hoje, é o seguro que vai manter a vida dessas crianças. Mas ambos têm as suas apólices, não pensando em seguro, mas pensando em previdenciário. Hoje eles são muito novos, eles são muito pequenos, eu consigo mandar 200, 500, $1.000 por ano para uma conta no nome deles. E quando eles tiverem 13, 14, 15 anos, esse recurso vai ser disponibilizado para eles usarem como estudo. O desejo que eu e minha esposa colocamos é que esse recurso que eles têm acumulado seja especificamente para estudar fora do país. Qualquer pessoa consegue contratar isso e estabelecer o seu modelo de critério. Brunei, você comentou sobre os seus filhos, me interessei muito sobre isso. Eu tenho a Gabriela de 4 anos, eu já posso começar a investir então? Pode sim, Bruna, tanto pode quanto você deve, tá? O interessante no teu caso é sempre ter um maior responsável. Então, para sua filha, para a Gabriela, ter a estrutura dela, obrigatoriamente você precisa ter a tua, porque tem que ter um gestor, tem que ter alguém qualificado para mexer nesse recurso. Porque a Gabriela ela vai querer mexer nesse dinheiro em algum momento. E você, Bruna, que vai estabelecer a regra, é você que vai definir isso junto com as companhias que fazem essas operações nos Estados Unidos. Então é como se você definisse uma carta de próprio punho sua com o seu desejo. Se Deus o livre acontecer alguma coisa com a Bruna e ninguém vai saber o que está escrito nessa carta, o mercado americano vai saber e eles vão honrar o que você pediu. Então a gente não passa por essa maluquice de inventário aqui no Brasil, que cada estado, cada região acontece uma coisa diferente. É o que a Bruna quer que aconteça com a Gabriela. Ela estando presente ou não estando presente. É isso que vai ser honrado, é isso que vai acontecer. Entendi. E esse dinheiro eu consigo usar ele aqui no Brasil? Você consegue usar ele no Brasil a qualquer momento. A gente obviamente fala em estratégias de médio e longo prazo de aplicação. Então médio prazo para a gente aqui, pelo menos 2 anos. Mas se você fez um aporte hoje e daqui 12 meses, daqui 6 meses, você passou por algum tipo de dificuldade ou você teve algum critério de investimento que você precisa sacar o seu capital, de novo, ele é líquido, ele é seu. Você tem acesso a ele do jeito que você precisar. Ninguém vai te ligar, como aqui no Brasil acontece bastante, te oferecer um PIC, um POC, alguma coisa do gênero para você poder mexer o teu capital. O produto ele foi feito pensando não em dar lucro para uma companhia, para um grande banco, para uma empresa, mas ele foi pensado em proteger o maior ativo que os Estados Unidos têm. E qual é o maior ativo que os Estados Unidos têm? É o cidadão americano. Com o passar dos anos, a gente virou um cidadão global, então isso reflete para o mundo inteiro, tanto para a gente aqui no Brasil. Entendi, então esse é o grande diferencial? Perfeito. Considerando os seguros brasileiros? Seria um dos principais diferenciais. Não tem como a gente comparar os seguros que a gente tem massificados aqui no Brasil com o produto IOL. Porque se eu fosse trazer só na comparação de custo de seguro, eu consigo chegar até 90% mais barato o preço do seguro na última linha. Só que a ideia não é a gente trazer um produto, um investimento, um pagamento de seguro. É eu te trazer uma linha para você investir o seu dinheiro em dólar sem você ter algum tipo de risco. Entendi. E qual é o risco sobre esse capital? Existe? Muito bem. Se a gente pensar o que aconteceu na pandemia em 2019, se você olhar qualquer índice econômico nos Estados Unidos ou ao redor do mundo, os índices que fazem as aplicações, todos eles deram negativo. Se você tinha o seu dinheiro dentro de qualquer banco, dentro de qualquer aplicação, durante a pandemia, todo mundo sofreu uma queda nesse rendimento. Pelo fato da gente estar falando de uma operação dentro do mercado securitário, eu tenho uma trava obrigatória de 0. O que é esse 0? Se o mercado deu menos 10% negativo, menos 1, menos 30, você continua tendo o seu dinheiro, você não perde o teu capital. Qual é o risco? O risco é você não fazer isso cedo e você decidir contratar isso muito tarde. E como funciona o resgate para esse pagamento? Muito bem. A gente tem basicamente 3 formas de resgate principais, tá? Sim. Você consegue literalmente apertar um botão ou ligar para mim para pedir o resgate da sua aplicação. Sim, eventualmente, num caso de óbito, um caso de falecimento, o valor é pago via seguro e ele é pago em, no máximo, 20 dias. Aonde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Você não precisa receber nos Estados Unidos e nem no Brasil. E tem a ferramenta que eu particularmente gosto mais de usar.
Então pega um exemplo, a Bruna depositou 10 mil dólares dentro dessa policy e a Bruna quer fazer o resgate. Ao invés dela resgatar o dinheiro e encerrar o relacionamento ou diminuir as proporções que ela tem, a companhia oferece uma modalidade de empréstimo. E aí você pensa em empréstimo no Brasil, né? Qualquer coisa no Brasil para você emprestar está um absurdo de caro. A gente consegue emprestar esse mesmo recurso a 1,75 ao ano, a partir de 1,75 ao ano. Então pensa comigo, você prefere resgatar o seu capital e encerrar o relacionamento, que você demorou para construir, que você passou por um crivo de aprovação, que você está há anos informando no seu imposto de renda e está fazendo tudo mais legal e correto, ou você pegar um empréstimo e continuar com tudo exatamente igual? Se eu for olhar uma média bem conservadora dos últimos 30 anos, o teu rendimento foi ali de 6,5%, 7%, mais dólar. Pensa quanto era o dólar em 1994. R$1 comprava $1. Quantos reais você precisa para comprar $1 hoje? Tá 5,30, 5,40, 5,50. Essa é a referência que você tem. Uma das poucas certezas que o mercado dá é que o dólar vai subir. Esse é o principal fluxo que a gente teria, tá? Brunei, e existe um valor mínimo, um perfil adequado para investir? Boa pergunta, Bruna. Não existe um valor adequado, não existe um mínimo, não existe nada desse gênero. O que existe? Qual a sua programação? O que você planeja fazer nos próximos anos? Se a gente pensar em Brasil, né, quantas pessoas ao nosso redor têm um mínimo de educação financeira? Então é difícil falar para alguém que nunca guardou R$1 que a partir da manhã ele tem que guardar $100 por ano. Esse cara provavelmente ele não vai conseguir fazer isso. E a frustração é muito mais dele do que minha. Porque a gente vai estabelecer um crivo de aprovações, vamos trazer esse cara para uma realidade nova e ele não vai ter a consciência de seguir o fluxo. Qual o mínimo? Eu volto a pergunta para você. Quanto dinheiro você imagina ter na sua aposentadoria? Você quer ter um salário mínimo ou você quer ter 30 salários mínimos? Qual a referência que você tem? É você que vai me dar esse norte e a gente vai construir isso junto. E eu posso começar com menos e ir aumentando? Pode. Você tem um único limitador. A partir do momento que você é aprovada, o máximo de dinheiro que você pode mandar é 50% do valor do seguro que você contratou. Então pensa o seguinte, você contratou uma pólice de $1 milhão, que é muito dinheiro, gente. E você está mandando $3.000 por ano, $1.000 por ano. E ao longo de 10 anos você foi acumulando recursos, sua empresa foi melhorando, seu fluxo de vida foi se adequando. E você acumulou, entre dinheiro aplicado e dinheiro depositado, $500 mil. O mercado não deixa você depositar mais dinheiro, você chegou no teu limite. Então, quer mandar mais dinheiro, você vai precisar fazer uma nova contratação. A ideia e a ideia que eu uso para 100% dos meus clientes. Vamos pensar o que cabe no seu bolso hoje que você consegue pagar de olho fechado, que você consegue aplicar sem se preocupar. Não, Bruninho, eu estou depositando esses $1.000 aqui, mas talvez eu não tenha dinheiro para pagar meu aluguel. Espera um pouquinho, não é o momento para você. É um produto que ele serve para todo mundo, mas todo mundo que tem um pouquinho de consciência. Entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Isso é individual ou existe para a empresa? Um planejamento empresarial? Perfeito. A gente, obviamente, faz muitas apólices que a gente chama para as pessoas físicas, sim. Só que as maiores apólices, os maiores fluxos e as empresas que mais buscam a gente são empresas de médio e grande porte. Por quê? A empresa ela começa a criar um relacionamento com o mercado americano e esse relacionamento se estende não só para o mercado securitário, para o mercado bancário, só que ela já faz uma proteção e uma blindagem patrimonial da sua sucessão. Então, quando Deus o livre acontecer a sucessão dessa empresa, os sócios não precisam ficar brigando para saber quem vai comprar cotas de quem. Você já estabeleceu isso no D0. Só que empresa é um carrossel, você tem a sua. Um dia você está vendendo muito, no outro dia você não está vendendo nada. Se nesse dia que você não está vendendo nada você precisar de capital, você não precisa correr a banco. Você já tem. Eu já te habilitei uma ferramenta de empréstimo lá fora. Você não vai ficar descoberto nem no teu melhor nem no teu pior momento. A principal característica do produto, se eu te disser assim, ele é um produto que ele foi feito para te acompanhar em todas as etapas da sua vida. Todas as etapas que os contratos que nós emitimos, eles são válidos até 121 anos de quem contratou. É a segurança jurídica que eu te dou, Bruno, ó, não existe como as companhias encherem no teu dinheiro. Elas estão te garantindo esse contrato. O dinheiro é de quem? É da Bruna? É da empresa?
é de quem colocou o recurso. Brunei, como você faz a compra desse dólar? Show. Você tem alguns caminhos, Bruna. O caminho que a gente gosta mais de fazer, porque é o caminho que fica mais barato para o cliente. Enquanto a gente está no processo de aprovação das apólices, eu levo a tua documentação para grandes bancos americanos, como a gente já tem uma referência de uma empresa muito boa no mercado, uma empresa que é centenária nos Estados Unidos, ela me recomenda que um bancão americano abra uma conta da Bruna aqui no Brasil, sem você precisar de novo ir para os Estados Unidos, sentar na frente do gerente, toda essa história. Essa conta aqui no Brasil te possibilita transferir dinheiro para ela com muita redução de custo do que os bancos estão acostumados a cobrar. É óbvio que não é todo mundo que quer ter uma conta em dólar, às vezes não está no momento, não tem essa preocupação. E aí você tem todos os bancos brasileiros, independente a tua classificação bancária, eles fazem remessa de câmbio. Para fins de imposto de renda, que é onde você vai declarar o teu IR, você está depositando o seu dinheiro dentro de uma apólice de seguro de vida. É isso que você vai informar no teu IR. Então hoje, dia 30 de novembro, eu comprei $1.000 a um custo de R$ 5,50. E esse recurso está dentro da minha apólice número XYZ. Acabou, você está isento de imposto por fazer isso. O que as corretoras brasileiras vão te cobrar? O custo do dólar, mais quanto ela vai ganhar de dinheiro em cima dessa compra, e o IOF, que é em cima de toda a transação financeira. Acabou. Entendi. Brunei, só me explica, ela é um seguro, é uma previdência ou ele é um investimento? Muito bem. O IOL, ele é um composto de tudo isso. Então, voltando um pouquinho, quando a gente teve a crise de 29, o americano, ele só tinha duas opções de investir. Ou ele comprava seguro de vida, ou ele aplicava em ações na Bolsa de Valores. Quando veio o IOL, ele veio para ser um somado de tudo isso. Porque todo mundo precisa de um investimento, precisa de um dinheiro líquido na conta, precisa estabelecer a sua previdência, e em algum momento, você gostando ou não, você vai morrer. Por que você já não deixa um seguro de vida 2, 3, 4, 5 vezes maior para o teu herdeiro? Não vai te custar nada isso. Brunei, esse papo, levaria horas aqui sobre esse assunto, vocês não acham? A gente já aproveita para deixar o convite aqui, Brunei, para você voltar, e você de casa que tiver alguma pergunta, me manda que eu chamo o Brunei novamente, e eu gostaria que você deixasse um recado e os seus contatos para quem está nos assistindo. Bruna, queria te agradecer o convite, foi muito legal estar aqui. Eu queria deixar um recadinho no final. Gente, os meus contatos vão estar na descrição, mas o meu Instagram pessoal é Brunei Barbosa e o Instagram do meu escritório é o escritório Somos_Nomos, tá? A gente é referência nessas operações. Quem precisar de qualquer coisa pode entrar em contato, a gente está à disposição para atender, independente de você ter já uma posição, ter uma estratégia para investimento ou não. Fala com a gente para você conhecer um pouquinho do mercado, tá? Uma coisa que eu escuto desde sempre: dólar tá caro, o dólar sempre vai estar caro, mas o dólar mais caro é aquele que você não comprou ainda. Muito obrigado, gente, até o próximo. E você, tem um sonho de escrever o livro? Vem comigo que eu te conto como em 1 ano eu estou no 2º livro. Hoje eu quero falar com você, que está aí do outro lado da tela, que talvez esteja vivendo um daqueles momentos silenciosos da vida, aqueles em que a gente sente que nasceu para algo maior, mas ainda não conseguiu colocar esse algo em movimento. Talvez você já tenha pensado em escrever um livro, talvez já tenha sentido vontade de contar a sua história. Talvez já tenha pensado em dividir com o mundo algo que você aprendeu, superou, mas logo depois desse pensamento vieram as dúvidas. Será que a minha história é importante? Será que alguém vai se interessar? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? E hoje eu estou aqui para te dizer com muita clareza e muita verdade: se esse desejo nasceu em você, é porque você é capaz.
Talvez o que esteja faltando não seja talento nem dom. Talvez esteja faltando apenas decisão. Porque sonhar é importante, acreditar é essencial, mas é a ação que transforma, é a ação que tira o sonho do papel, é a ação que muda destinos. Esse ano foi um ano muito especial para mim, um ano de muitos desafios, muito trabalho, muitas decisões, mas também um ano de colheitas importantes. Eu tive a honra de participar como coautora de 2 projetos editoriais que falam exatamente sobre isso: coragem, propósito, disciplina, fé e ação. O primeiro deles é o livro Mulheres de Sucesso, volume 2, que já foi lançado e está disponível ao público. Este livro, ele reúne histórias reais de mulheres de diferentes áreas, diferentes idades, diferentes trajetórias, diferentes realidades. Mulheres que não começaram prontas, mulheres que também sentiram medo, que também enfrentaram inseguranças, que também tiveram dúvidas, que também pensaram em desistir, mas que, em algum momento da vida, escolheram, sim, continuar. E é isso o que mais me emociona nesse projeto, que ele não fala só sobre resultados, ele fala sobre processo. Ele não fala só sobre vitórias, ele fala sobre quedas, sobre recomeços, aprendizados e escolhas. Esse livro mostra que o sucesso não é sobre perfeição, é sobre persistência, é sobre continuar mesmo quando a gente não tem todas as respostas. É sobre levantar mais uma vez. E dentro desse livro, eu tenho um capítulo muito especial que carrega o título que resume muito da minha própria história. Basta sonhar, acreditar e agir. Nesse capítulo, eu compartilho a minha caminhada, eu compartilho os desafios, as mudanças, as inseguranças, os momentos de dúvida e, principalmente, as decisões que mudaram completamente a minha trajetória. Porque a vida muda quando a gente sai da teoria, quando a gente sai do dia eu vou e entra no agora eu faço. A vida muda quando a gente troca o medo pelo movimento. Quando a gente entende que esperar o momento perfeito é muitas vezes o maior atraso que podemos viver. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja exatamente nesse ponto, com ideias na cabeça, com sonhos no coração, com vontade de avançar, mas ainda travado pelo medo. Se esse for o seu caso, eu quero te dizer com muito carinho, você não precisa ter tudo pronto para começar. Você precisa apenas dar o primeiro passo. O resto vai se ajustando no caminho. O segundo projeto que eu participei esse ano, e será lançado muito em breve, é o Jornada Guiada Gurias que Empreendem, da editora Boni Lauri. E esse projeto tem um significado muito especial, porque ele não é apenas um livro, ele não é apenas um planner, ele é uma experiência de transformação. A Jornada Guiada é um caminho de 12 semanas de desenvolvimento, conduzido por 12 mulheres que decidiram empreender com propósito, com consistência, com verdade, com equilíbrio. Cada semana foi pensada para conduzir a mulher em 3 pilares fundamentais: o pessoal, o profissional e o espiritual. Porque crescer só financeiramente não sustenta. Porque prosperar sem cuidar do emocional não se mantém. Porque evoluir sem propósito cansa. E esse livro aborda temas profundos e necessários como coragem, propósito, disciplina emocional, finanças conscientes, rotina produtiva, autocuidado, organização de vida e alinhamento de identidade. Ele foi criado para a mulher que quer crescer,
mas não quer se perder de si mesmo. Para a mulher que quer prosperar, mas não quer adoecer no processo. E o lançamento oficial do Jornada Guiada Gurias que Empreendem acontece no dia 11 de dezembro de 2025, das 18 às 21 horas, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel, Curitiba, Paraná. E será um prazer recebê-los e autografar o meu livro. Vai ser um momento de encontro, de troca, inspiração, conexão e fortalecimento. Um encontro onde mulheres que acreditam em si mesma, que acreditam no poder do recomeço, que acreditam que nunca é tarde para decidir diferente. E agora eu quero falar diretamente com você, que talvez esteja assistindo esse programa exatamente porque precisava ouvir essa mensagem hoje. Há quanto tempo você vem adiando um sonho? Há quanto tempo você vem sentindo que nasceu para algo maior, mas ainda não teve coragem de agir? Talvez você esteja esperando mais segurança. Talvez você esteja esperando mais dinheiro. Talvez esteja esperando mais apoio. Talvez esteja esperando mais confiança. Mas a verdade é que a confiança nasce depois que a gente age. A segurança vem depois do movimento. A clareza vem depois da decisão. A vida continua passando, com você em movimento ou com você esperando. E eu encerro esse momento com a frase que não é apenas o título do meu capítulo, mas também é a filosofia que eu carrego todos os dias na minha vida. Basta sonhar, acreditar e agir, o mais importante. Porque todo sonho que encontra ação deixa de ser apenas um sonho e começa a se tornar realidade. E hoje eu fico por aqui e eu espero você em mais um programa na Rede TV Paraná. Muito obrigada para você que está nos assistindo do Paraná, Japão, Estados Unidos. Vem comigo, eu te aguardo.